Começando mais uma edição do Podcast Mão, o podcast do líder da Taça Libertadores da América, do líder do Campeonato Paulista, do time que está 100% em 2016 em jogos oficiais. Podcast Mão número 56, chamando o torcedor número 1, que será homenageado pelo Corinthians nos próximos jogos, Teleco. Tudo bem contigo, Teleco? Tudo bem, e como eu tô representando o Avatar, eu vou ensinar o pessoal a chutar pro gol. Opa, o grande Teleco do seu Avatar, que está em vários pôsteres. Eu já fui até a sua garagem e realmente é uma garagem em homenagem ao grande Teleco que passou pelo Corinthians, né? Não, Teleco? Qual é teu nome falando nisso? Você não pode falar teu nome, não? Às vezes as pessoas perguntam, cara. Claro que eu posso, Ele tá passando um avião bem na hora. Eu tô pra descobrir o nome do Teleco faz 2 meses, mais ou menos, e agora passou esse avião aí, mas acho que deu pra galera ouvir o nome do Teleco. Eu não ouvi, o avião bendito passou bem na hora, mas acho que deu pro pessoal finalmente ficar sabendo qual que é o nome real do Teleco, né? Vitor Guedes, que teve uma semana muito boa. Vitor Guedes, que tem como segundo time o Cobresal do Chile. Ficou com o coração um pouco dividido, mas com um gol contra do Cobresal. Corinthians estreou com Vitória Libertadores. Você comemorou ou não comemorou, Vitor Guedes? Eu não comemorei porque eu não falo meu time, né? Eu sou uma pessoa que esconde o meu time, assim, eu sou jornalista, Esporte Clube Joinville Paulista, então eu ouvi o gol comedidamente. Aliás, eu quase não comemorei porque eu quase peguei no sono, que o jogo foi um horror. Mas confesso que tanto faz quem fez o gol, e mérito do Luca, que foi disparado o melhor jogador em campo que fez a jogada. O Luca, a gente vai falar daqui a pouco sobre o futuro dele, tá conquistando o lugar entre os titulares. Eu ouvi umas cornetas em relação ao Luca nesse jogo, concordo com o Vitor Guedes de que ele foi um dos destaques em campo, mas entendo quem acha que o Corinthians ainda precisa contratar um jogador para o lugar dele, e a gente também vai falar sobre isso no programa. Vamos falar sobre o Cleiton, então você que está ouvindo a gente pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre esses dois assuntos. Não, Rodrigo Vessone, tudo bem contigo, Vessa? Tudo bem, um grande abraço a todos. Foi uma das piores partidas que eu já vi na minha vida, foi essa de El Salvador, mas mais uma vez acertei o palpite com 1-0, como sempre, né? Acertamos, né, Vessone? Pois é. Quanto que eu tinha falado? Eu nem lembro, cara, eu falei 0-0, eu acho. Você anda muito pessimista ultimamente. Ah, mas foi quase, né? Até os 47 do segundo tempo eu tava acertando. Quanto você falou, Teleco? Eu falei que eu tava entre meio e 2-0. Ficou no meio. Tá certo. Foi na metade do palpite. Você também quase dormiu, Vessone? Foi dureza, viu? Só não quase dormi porque eu tava trabalhando, mas foi muito complicado. O gramado que a bola pulava, tecnicamente muito mal, vários jogadores. Tava frio, tava na altitude, tinha 5% de umidade. Certamente sentiram, enfim. Foi um jogo horrível, poucas chances de gol. E o Luca, como vocês disseram, eu vou só mudar o termo, ele foi um dos menos piores. Acho que foi o menos pior de todos, pra falar a verdade. Eu acho que o Bruno Henrique, mesmo tendo levado um cartão com meio segundo de jogo, um cartão idiota, que ele levantou a perna na jogada, eu acho que depois ele acabou se recuperando. Não achei uma partida fraca do Bruno Henrique, não, contra o Cobresal. Não sei o que vocês três acham. Ele chutou uma bola praticamente na Europa, e o amarelo, o juiz, se desse vermelho, não seria nenhum absurdo. Eu achei que ele quase botou tudo a perder ali. Eu não gostei, não, eu discordo um pouco do Belo. Eu acho que o pior pra mim foi... É incrível falar isso, é muito difícil isso acontecer, mas na minha opinião o pior pra mim foi o Danilo. Errou tudo que tentou, todos os passos, todos os domínios, enfim. Não estava bem, não estava se sentindo bem, você percebia incomodado no jogo. É raro isso acontecer, mas o Danilo jogou pra mim, foi o pior em campo. E você, Teleco, escolheria um pior em campo contra o Cobresal? Gente, eu achei que do meio pra frente nada funcionou ontem, viu? Foi muito fraco. O que tem a destacar o sistema defensivo tá legal, né? Eu acho que segurou bem. Você, se for ver, tudo bem, teve mais posse de bola, tá com mais outro time, mas nada assim tão notável, né? Mais chutes de fora, bola alçada na área.
E lutaram até o fim, né? Teve até aquela maravilhosa assistência do Williams pro Luca. O Williams calou minha boca, hein? Foi bem o Williams nos 3 minutos em que ele teve em campo, mas foi bem o Williams, hein, Teleco? É um Zenon dos tempos modernos, né? A gente tem que agradecer que ele veio jogar. E com um dos melhores apelidos dos últimos tempos. O pessoal tá chamando ele de Tortuguitas. Cara, é a cara daquele chocolate Tortuguitas, Williams. Se você for ver ele andando, você lembra do chocolate, cara. Não, cara, ficou muito bom mesmo. Isso daí é obra do meu amigo, esse CCP+. E tá muito bom, hein? Tá muito bom. É a cara dele mesmo. Mas confesso a minha ignorância, eu não conheço esse chocolate. Pô, eu vou te mandar pra você comer um Tortuguitas lembrando do Williams. Aliás, um abraço pro SCCP+. Eu vou mandar na tua casa, Vitor Guedes, que você tem que experimentar comer um Williams, ou seja, um Tortuguitas que você vai adorar. Okay. Não vou comentar. Eu acho que continuo repetindo, tá tudo no começo da temporada, ao contrário de Vitor Guedes, o Williams será útil durante a temporada, vamos aguardar. Um capítulo à parte, antes da gente entrar na história Clayton-Luka, que o Teleco vai decidir o que a gente vai começar falando, sobre o Clayton ou sobre o Luka. O Teleco vai escolher, mas antes disso, Elias jogou mal, tá mal, ou foi resquício da pancada ainda na partida contra o Osasco, de ter ficado fora 2 partidas? Vocês perdoam o péssimo futebol do Elias? Começa com você, Vessone. Por que o Elias foi tão mal na sua oportunidade, ou na sua opinião, ou pra você não foi mal também? Você pode achar que ele jogou pra caramba, cada um com a sua opinião. Não, eu acho que ele foi mais um entre os outros praticamente 10 que foram mal. Sei lá, ele só foi mais um. Ninguém conseguiu jogar tão bem. A defesa ok ali, não comprometeu, mas do meio pra frente, como o Teleco disse, ninguém, assim, não consigo enxergar um cidadão ali que jogou bem. Todo mundo pra mim sentiu, todo mundo jogou mal. Acho que ele só fez parte de uma noite ruim como todo mundo. E aí, Vitão? Não costumo fazer isso, mas eu sou obrigado a concordar com o Rodrigo Vessone. Eu também não sou daqueles que defende tudo que é desculpa, mas acho que no jogo de quarta-feira é bastante aceitável, né? A umidade, a altitude, um calor, começa com 800 graus, acaba com menos 30, enfim, é bastante compreensível. Eu, na Copa do Mundo de 2010, eu fiquei mais de um mês em Joanesburgo, que é uma cidade que não chega a ser deserto, e a umidade era tipo 30, 25, e era uma cidade de uns 2.000, não lembro exatamente a altura de Joanesburgo, 1900. O meu nariz sangrou todos os dias que eu estive cobrindo ali a Copa. Então, eu vou dar um desconto, não só porque eu voltava de contusão, mas em geral, assim, eu acho que é bastante compreensível, assim. O São Paulo sentiu a altitude de Higienópolis, porque, então acho bastante compreensível a atuação do jogo do Corinthians. Foi horroroso, não estou dizendo que não foi, mas eu acho que dá para dar um desconto, né? Teleco. Não, só uma coisa, Bela, esse detalhe que o Vitão disse, eu também, eu no Equador fiquei com o nariz sangrando, boca seca, lá no Equador, fiquei assim no México também, não adianta, é muito complicado jogar, e ó que eu não fui pra Bolívia, lá onde é 3 e cacetada, que é um negócio assustador, quem sobe escada e etc e tal. Pra mim, pior do que tudo isso que vocês estão falando era o gramado. O gramado, a bola dava pra ver que em um passe curto, a bola dava 3 kicks, né? Ela não rolava. Então, Belo, eu fiquei com essa impressão. Assim. Eu fiquei com essa impressão sua, Belo. Só que eu depois do jogo, o Thiago Maranhão, que era o repórter do Sport TV que estava lá, entrevistou vários jogadores e todos eles elogiaram o gramado. Aí, ou eles estavam tão loucos quando ficaram loucos, ou eu tiraram, porque assim, vendo pela televisão, que foi o meu caso, dava a impressão que a bola várias vezes quicava, a bola estava viva, dava direção. Tava difícil de dominar, né? Mas os jogadores, o Fagner da entrevista, eu vi 3 ou 4 jogadores elogiando o gramado, aí eu parei, né? Eu vou te explicar o que acontece nesse tipo de situação. E eu não falei com ninguém, mas eu tenho certeza que é isso que acontece. Quando o Corinthians vai jogar fora, a maior preocupação que o Tite tem é transformar o jogo numa situação de o país ou a cidade contra o Corinthians.
Então ele chega, ele elogia o povo, ele elogia a cidade, ele elogia o estádio, o gramado, nem aquele gramado onde o Corinthians jogou o ano passado contra aquele time pequeno do Uruguai, que o estádio era horrível, não tinha vestiário, tinha nada. O Tite disse, não, tudo bem, eu já joguei, fui treinador do Caxias, eu sei, já vivi pelo interior do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele em nenhum momento ele quer esse tipo de confusão, e ele falou isso na pré-eleição para os jogadores, que ele falou na coletiva, disse, o gramado dá para jogar, vamos jogar, não sei o que tal. Ele já colocou na cabeça dos jogadores para que ninguém também desse declarações muito complicadas e etc., para que não transforme o jogo numa guerra. Como a gente já viu muitas vezes, ele transforma a cidade contra um time, o país inteiro contra um time, vira uma coisa maluca. Então, isso daí eu tenho certeza que foi uma lavagem cerebral que ele fez em todo mundo, no seguinte sentido, elogia o lugar, elogia a torcida, elogia tudo que vocês puderem, para que ninguém fique chateado com a gente, o clima não fica ruim. Eu tenho certeza que o Tite fez isso, como ele sempre faz, e fica muito chateado quando alguém quebra essa corrente aí, como por exemplo... Só um detalhe, Vessone, eu tô falando de declarações pós-jogo. Por isso, mas mesmo assim, porque ele colocou antes do jogo na cabeça dos jogadores uma coisa, acabou o jogo, os jogadores lembraram do que ele falou e começou... Eu acho que o Vessone tem razão, sim, Vitão. Mesmo eu entendo a sua opinião, foi depois do jogo, então não precisava fazer isso. Mas conhecendo o Tite, ele põe tanto na cabeça dos caras assim, não critica o gramado, não critica a torcida, não critica o povo, não critica o clima. O próprio Tite na coletiva veio falar, não, nós não podemos falar que o jogo foi difícil por causa da altitude, foi difícil por causa do Cobressal, o Cobressal é muito bom. É o jeito Tite de ser. O Corinthians podia estar no inferno, ele ia falar que tava ótimo, e no Uruguai foi o Danúbio, né, que o Corinthians jogou naquele estádio, eu tava lá e realmente aconteceu isso, todo mundo elogiou, apesar de ser uma droga o estádio. E para que o ouvinte saiba, por exemplo, nesse dia do Danúbio, o Sérgio Janiquian, em entrevista até pro Marco Belo, detonou as condições do estádio, e aí a gente nos sites, a gente manchetou e etc tal. Depois o Tite foi dar entrevista, um pouco horas depois, e até meio que batendo um papo ali com o Tite no fim da entrevista, eu falei, o Sérgio deu uma detonada, vocês tentam limar esse clima para evitar, e ele deu uma detonada, aí depois cria um clima tal. O Tite olhou para mim, baixou a cabeça e só fez assim negativamente. Ele não quis comentar, mas ele ficou muito puto do Sérgio ter falado tudo o que ele falou do estádio, que era uma espelunca, não lembro direito os termos que ele usou. Então o Tite ficou puto porque alguém detonou e poderia criar um clima muito ruim, transformaria 90 minutos numa coisa muito maior do que era simplesmente um jogo. É uma das estratégias do Tite que acabam dando certo pro Corinthians na Libertadores, minimizar os fatores externos. E lá eles foram super bem recebidos, né? Eu só vi elogio da turma do Cobressal, pessoal nas ruas tirando foto com os torcedores, dentro do estádio agradecendo os brasileiros, então acho que foi legal, né? O recebimento. O alto-falante pediu para aplaudir a presença dos torcedores brasileiros, o estádio inteiro aplaudiu. Imagina essa cena, é demais, né? E aí parece que depois que o locutor pediu e todo mundo aplaudiu, ele ainda exagerou, ele disse aí que o resultado é o que menos importa, e aí sim ele ganhou uma vaia, porque aí também, pelo amor de Deus, aí ele exagerou também, né? Acho que não vai acontecer isso na partida de volta na Arena de Itaquera. Os torcedores chilenos não serão aplaudidos. E além disso, né, eu tinha falado que o último jogo tinha sido 1.100 pessoas, isso daí foi 3.200. Já foi bem mais que a média. Ô Teleco, você quer falar do Luca ou do Cleiton? Vamos começar com o Luca? Vamos começar com o Luca, então. O Luca que fez o gol, ou fez a jogada do gol, pra quem acha que foi gol contra, que acabou sendo, né? O Scalona, é Scalona, né? O nome da figuraça lá que tocou a bola pra rede, foi apontado como o autor do gol, mas... Scalona, novo Lucão. O novo Lucão chileno, o Scalona, que deu o carrinho pra dentro do gol, mas enfim, a jogada foi do Luca e do nosso Tortuguitas, que tocou a bola pro Luca. E o jogador tem contrato até abril, até o final do Campeonato Paulista, com o Corinthians. O preço varia, uns falam 9 milhões de reais, outros eu já ouvi falar em 10 milhões de reais, mas enfim, é um valor considerado caro, o passe ou os direitos econômicos com valor fixo que o Corinthians terá que pagar ao
final do empréstimo ao Criciúma, se quiser contar com o jogador. Por isso, eu conversei hoje com o presidente do Criciúma, que assumiu o clube em novembro, era o Paulo Angione, né, e o presidente antigo, e o Jaime Dalfarra, que assumiu em novembro do ano passado, ele que vem conduzindo inclusive essas negociações com o Corinthians, e conversou comigo hoje falando a respeito do futuro do Luca. Vamos ouvir um pouquinho. Houve aí uma conversa, mas nada produtiva aí. A gente tem até final do Campeonato Paulista aí para fazer negociação, né? Então, enquanto isso, ele joga normalmente aí no Corinthians, a preferência aí de aquisição é do Corinthians, né? Então, a gente vai estar conversando aí no decorrer aí até o final do contrato de empréstimo. Existia mesmo aquela cláusula que foi falada aqui em São Paulo de até dezembro ser um preço e a partir de janeiro ser outro preço, seu Jaime? Sim. Tem isso sim, tem um valor maior para o final do Campeonato Paulista. Então o Corinthians vai acabar pagando mais por ter esperado um pouco mais por esse período de avaliação. Não, a questão é essa, até porque no momento que no fim do ano passado ainda estava terminando o campeonato, era até fim de novembro, né? Era uma possibilidade, né? E eles estavam no meio do campeonato aí do título, então eles não quiseram nem avaliar. Até isso foi colocado para forma só, não foi. Realmente a intenção é agora para abril, né? Sempre desde o começo era eles se pronunciar a respeito no final do contrato de empréstimo. E esse preço fixado, ele deve ser respeitado, até porque a gente sabe que devem ter outros times que pagariam esse preço, né? Se o Corinthians pedir um pouco menos, pode ser que haja uma conversa, seu Jaime? Vamos ouvir, né? Tudo vai ser ouvido, né? Isso aí direto, a gente tem um contato direto com o presidente Roberto Andrade, né? Então, já tive alguns contatos com ele, visitei ele aí também ano passado, encontrei na CBF. Conversa assim, se houver, a gente está aberto a ouvir. Problema. Agora não. Aí essa negociação aí acho que cabe aí a gente sentar, né, depois, aí, junto com os dois presidentes aí, definir os parâmetros do negócio. Acho que o Luca tudo bem, não é nenhum super craque, mas ele é muito esforçado, tem uma estrela muito grande. Você vê aí que ele andou fazendo gols muito importantes ano passado, esse ano de novo presente nos lugares certos. Eu acho que seria bom aí pro elenco, né? Não sei se ele seria titular. O que você acha, Vitão? Eu acho o Luca mais jogador que o Marlone, muito mais jogador que o Romero. É uma espécie de Tupanzinho do século XXI. Não sei se vai ser titular absoluto, mas eu acho que coisas tem que fazer um esforço sim para ficar com ele. 3 milhões de reais, sei lá, que foi o valor especulado abaixo do valor, é uma renda no jogo do Corinthians aí. Eu acho que tem que ficar com ele. E o Cleiton, que a gente vai falar a seguir, eu que cornetei muitas contratações do Corinthians, se essa for concretizada, tem o meu total aprovação. Acho que é um dos grandes revelações do Campeonato Brasileiro último. É um grande atacante, mesmo que não começar, como o Corinthians fazia muito bem há pouco tempo atrás, trazer jogadores para ficar 6 meses, 8 meses no banco até vingar. Aconteceu com outros jogadores, aconteceu com o próprio Paulinho, aconteceu com o Jusilei. Eu acho que o Cleiton pode ser um grande reforço, e o Luca, na minha opinião, é mais jogador que o Marlone para fazer aquela ponta esquerda ali. Ô Vessone, fala do Luca e já entra no assunto do Cleiton, então. O Luca é o seguinte, ele não é nenhum craque, mas não me pergunte muito o porquê, mas eu acho que ele se identifica muito com o Corinthians, com a camisa. Ele tem alguma estrela que eu acho que ele vai poder sempre jogar bem no Corinthians, fazer gols importantes. Não sei de onde surge isso em alguns jogadores, mas a impressão que dá é que vai ser aquele cara que a bola vai desviar nele na hora que precisar e vai entrar. Então acho que é alguém que vai ter essa identificação interessante com o Corinthians. Não é nenhum craque, longe disso, mas não sei, alguma coisa que me diz que ele vai ser realmente um jogador com identificação e que vai fazer coisas boas pelo time. E o Cleiton, Vessone, muitas notícias nessa semana em relação ao interesse do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. O Jorge Machado, que é o empresário do Cleiton, claro, está fazendo a parte dele, valorizando o jogador. O que você pensa sobre isso? Tem chance, não tem chance? Seria uma boa contratação? Ou é muito caro esse valor que o Figueirense está querendo? Não, eu não acho caro. O Cleiton é um bom jogador mesmo, assim, alguém que muito provavelmente vai ter revenda no futuro, porque é alguém de muito futuro. É mais ou menos como o Palmeiras fez com o Eric, gastou 13 milhões,
mas esse Eric é muito bom jogador também, a tendência é que vire muito dinheiro no futuro. E o Cleiton eu vejo da mesma maneira, é jovem, é um grande, aquele jogador que daqui a pouco estoura num time maior e depois é Europa, não tem muita conversa. Então acho que o Corinthians entrou na briga porque sabe disso, ele certamente ajudaria, assim, eu acho que alguém que o Corinthians faria algum dinheiro. O Corinthians trouxe, por exemplo, o William, que virou William Bigode depois, enfim, do mesmo Figueirense, fez um bom campeonato ali, uma boa Série B até, se não me engano, e depois foi por 5 milhões de euros, que na época quase 15 milhões de reais, 12 milhões de reais, alguma coisa assim. Mas o Cleiton, se eu não me engano, o Figueirense está pedindo 20 milhões de reais. Já é uma grana de revenda, né? É difícil conseguir valorizar ainda mais o cara. Não é muito de revenda, velho, se você levar em consideração a cotação. Se hoje está em 4 e alguma coisa, nós estamos falando de 5 de euros. Não é muita loucura pegar 5 de euros por ele, entendeu? O Cleiton tem 20 anos de idade e se você pensar, se ele fizer campeonatos razoáveis pelo Corinthians, 5 milhões de euros numa revenda, como o Vessone está dizendo, seria um valor que o Corinthians conseguiria facilmente, mas ao mesmo tempo o Figueirense pediu e ninguém ofereceu, talvez por jogar no Figueirense, né, por jogar numa equipe pequena. Vitão, quer falar um pouquinho mais do Cleiton? Eu acho que o Cleiton, por exemplo, é mais jogador que o Malcolm. A camisa do Corinthians não preciso dizer que é mais importante que a do Figueirense. Eu concordo com o raciocínio do Vessone. Eu acho que é um jogador de revenda, mas é um jogador que dá para você usá-lo com lucro técnico durante 2, 3 temporadas e depois ainda ter o lucro comercial da negociação. Isso, claro, se não trouxerem o cara e depois de 2 anos falaram que trouxeram, mas ele exigia uma cláusula que ele pode ir para a China por 2 biribinhas. Se não fizerem isso, é um jogador que tem revenda e tem reforço técnico. Eu acho muito bom jogador. E aí, Teleco, o leilão do Cleiton vale a pena? Teve muita coisa indo e vindo. Pelo visto, o Jorge Machado, que é um dos empresários, porque o Cleiton é uma pizza total, né? 10% para um, 5% para outro, 30% para o presidente do clube, assim por diante. O Jorge Machado, ele parece estar fazendo uma certa força para ele ir para o Atlético Mineiro mesmo. Mas hoje o pai do jogador falou que gostaria que ele fosse para o Corinthians, que ele acha que o lugar dele, que ele podia crescer no Corinthians, que o Tite é muito legal e assim por diante. Então acho que tem aí uma chance sim do Cleiton vir parar aqui. O que eu ouvi é que estava pegando alguma coisa em relação a salários. O Jorge Machado disse que o preço pedido sempre foi o mesmo, todos chegaram a mais ou menos a mesma oferta, né? Tanto o Atlético Mineiro como o Rivale, como o Corinthians, todo mundo oferecendo perto de 13 milhões de reais por metade do passe. Seria, sem dúvida, só pensando no âmbito esportivo, sem contar a questão de ganhar dinheiro vendendo jogador, eu acho que já seria uma boa aposta, né? Especialmente porque ele não viria para ser o astro do time, né? Ele viria como parte do elenco. Se ele fosse para ser o melhor jogador do time, aí eu tinha uma certa dúvida. Como eu já ouvi, que já era para ele ter vindo no ano passado no lugar do Wagner Love, né? Aí acho que já é diferente quando ele vem para ser um astro na equipe que já tem que entrar jogando, ou agora, né, que ele viria entrando aos poucos e mostrando a que veio antes de ser a peça maior do time. Belo, ele só poderia jogar na próxima fase da Libertadores, né, Vitão? Nessa fase de grupos já não poderia entrar. Essa fase de grupo, quando a gente se classificou em El Salvador, vencendo fora de casa, enfim, o Corinthians vai se classificar. Agora, ele joga pelo lado de canto, mais do que como 9, eu acho que ele funciona melhor ali pelo lado, minha opinião, né? Agora, mesmo no jogo de ontem, que foi um horror, e como já ficou no... O Giovanni Augusto, quando joga pelo lado direito, no que fazia o Jadson, melhora muito o time, né? Eu não sei quantos... O Tite tem... Eu acho que ele tem razão até em manter os titulares o time do ano passado para não perder o grupo. Mas eu acho que no próximo jogo da Libertadores, né, não agora contra a Ferroviária, no Paulistão, mas no próximo jogo da Libertadores, que é em Itaquera, se não me engano, contra o Independente já, né? Ou é Cerro Porteño? Dia 2 de março, contra o Santa Fé, exatamente. Santa Fé, que é um jogo... Eu acho que vai ser os 2 times que vão se classificar, apesar do tropeço do Santa Fé. Eu acho que o Giovanni Augusto já vai fazer aquele lado direito lá e isso vai melhorar bastante a equipe, na minha opinião. Apesar do Romero ter feito o gol no começo, não dá nem pra comparar, né?
A gente tá falando de atacantes do Corinthians, o Teleco vai trazer notícias de 2 atacantes do Corinthians, ou ex-Corinthians, ou talvez no futuro voltem a ser do Corinthians, não sei. Tem mais notícia de jogador, mas agora chegou um momento do programa que eu quero parabenizar 2 pessoas que nos seguem no Twitter, no @podcastimão, que nos seguem no Facebook, Podcastimão, que se inscreveram no canal de YouTube do Podcastimão, porque você sabe, você pode ouvir o Podcastimão pelo iTunes, pelo SoundCloud, pelo YouTube, mas é legal você se inscrever no nosso canal, porque quanto mais gente tiver no nosso canal, mais a gente vai poder dar prêmio, mais a gente vai poder interagir com os ouvintes, a gente vai saber quem está seguindo a gente, é uma coisa mais direcionada. Então entra lá e se inscreve também no nosso canal do YouTube e claro, segue a gente em todas as redes sociais. No Twitter, @podcastimão, nessa semana você colocava hashtag podcastimão54 e concorria a um prêmio, hashtag podcastimão55 e concorria a outro prêmio. Foram os 2 prêmios dos 2 últimos programas. E eu queria dar parabéns aqui a @Tatiane com H, Tatiane _Vidal, @Tatiane _Vidal, que ganhou o prêmio do podcast 54. E a Carlinha Ferraz, @Carlinha Ferraz, que ganhou o prêmio do podcast 55, audiência feminina do podcast Timão. Parabéns às 2, a Tatiane Vidal e a Carlinha Ferraz, que ganharam esses prêmios da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Vocês podem ir durante esta semana toda, durante esse final de semana, sábado, domingo, e na semana que vem, até a próxima sexta-feira, é uma semana que vocês têm para pegar o prêmio na mega loja do Timão no Parque São Jorge. É só chegar lá na Rua São Jorge, número 777, falar com qualquer vendedor que o seu prêmio vai estar à disposição. Leva um documento com foto qualquer, que o pessoal vai ver o nome, a gente, claro, vai passar o nome dos vencedores lá pro pessoal da mega loja do Parque São Jorge, e vocês 2 vão ganhar os prêmios do Podcast Timão 54 e o prêmio do Podcast Timão 55. E para você que não foi sorteado, para você que não recebeu a premiação destes últimos podcasts, vai também na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Por quê? Se você for numa loja de shopping do Corinthians, você vai pagar, digamos, R$100 numa camisa, num produto oficial. Lá na mega loja do Timão no Parque São Jorge, dizendo que você ouve o podcast Timão, você vai pagar 80, R$20 a menos. Se numa loja de shopping você pagar num produto R$200, na mega loja do Timão no Parque São Jorge, você vai pagar 160, R$40 a menos. É simples. Chega lá na mega loja, na Rua São Jorge 777, fala que você ouve o podcast Timão e você ganha 20% de desconto. Não é pouca coisa, porque você pode comprar o que você quiser, o quanto você quiser, em todos os produtos do Corinthians, da loja, todos os produtos da loja. Se tiver cueca vendendo na loja, tá valendo. Se tiver short, camisa, meião, boné, chaveiro, tá valendo. 20% de desconto só na mega loja do Timão do Parque São Jorge, você falando que ouve o @podcastimão, você já tá premiado. E parabéns às 2 vencedoras, né, Teleco? Meus parabéns e continue ouvindo a gente para ganhar mais prêmios e sempre aproveitar os 20% de desconto. Tocantins e Gabriel, onde estão neste momento, Teleco? O Gabriel já está treinando na América do Rio, está emprestado até o fim do Campeonato Carioca. Gabriel Vasconcelos, né? Isso, grande Gabriel Vasconcelos. E o Gustavo, o que está se falando é que ele vai para o Macaé do Rio. Além deles 2... a gente tem mais jogadores que não foram inscritos nem na Libertadores nem no Paulista. Que um é o Guilherme Andrade, que na verdade ele só está lá se recuperando. Ele existe ainda? Existe, e renovaram o contrato dele para poderem dar assistência médica para ele. É obrigação, ainda. Né? É obrigação, exatamente. Né? Tem o Douglas, que é o goleiro misterioso que veio do Capivariano para não jogar em nenhuma competição, que também tem que ser emprestado. O Speedboat Mendonça, que está com moral muito baixa, também precisa arrumar um time para ele. Você me lembra de cada coisa, você me lembrou do Mendonça, você não quer que eu... Você tem Cara, o Mendonça não iria bem contra o Cobressal na quarta-feira, Vitão? Não. Pô, eu gosto do Mendonça, cara.
E aí, Vessone, Mendonça não cabia nesse time como um bom reserva? Se era um jogo só pra correr, talvez ele daria certo lá mesmo. Acho que seu pensamento não foi ruim, não. Eu acho que ele daria mais certo ainda se ele estivesse jogando pelo Cobressal. Teria sido mais fácil o jogo. Seria o melhor jogador do Cobressal, com certeza. Então, terminando, ainda tem o Isaac da Copinha no elenco, né? No elenco profissional, que tudo indica que ele deve ser emprestado também. Né, o Isaac, que foi artilheiro em 2015 pelo Botafogo, foi pro Bragantino e agora tá no Corinthians emprestado também. Acho que não tem muito que a gente falar. Eles estão emprestando esses jogadores jovens que não vão ter espaço, principalmente com esse limite de inscrição no Campeonato Paulista. Não vão jogar, obviamente, a Libertadores, vão ganhar experiência e um dia voltam. Acho que não tem muito o que a gente... Alguém quer falar sobre esses jogadores que estão sendo emprestados? Todo esse pessoal que está sendo emprestado, eles devem voltar pro brasileiro, né? O brasileiro não tem limite de inscrições. Exato. Então, e são 38 jogos, de repente pinta uma vaguinha aí. Mas certamente nenhum deles vai fazer falta no momento. E pra finalizar, Teleco, tem um negócio da Clar, né? Então, a Clar, que ia comprar os naming rights, ia comprar o Tevez. Bem, na verdade eles não falaram que iam comprar o Tevez, né? Eles só falaram que ia dar tanto dinheiro pro Corinthians que ia dar para comprar o Tevez e com o troco vinha o Mascherano. Mas acabou não dando certo aí, segundo notícia da Camila Matoso, né? Colocaram junto na matéria que era relacionada à renovação da TIM. A minha informação é que a renovação era independente, né, da TIM. Você vê que a TIM nem anunciaram, mas o contrato terminava dia 30 de janeiro e continua no uniforme. Então, tudo indica que renovou mesmo. E aumentou bem o valor que estava sendo pago para a TIM comparado ao último ano. Renovou por mais um ano. A informação que eu tinha é que a TIM não iria renovar. Então, é uma boa notícia pro Corinthians, pra diretoria, pros corintianos. Claro que quanto mais dinheiro o clube tem, mais pode contratar. Então, para todo mundo, acho que é uma boa notícia essa renovação da TIM, ainda mais se aumentou o valor, né? Nessa crise que está vivendo o país, uma empresa paga mais. Agora precisa ver a situação da Caixa, se vai renovar ou não vai renovar. O contrato termina também no final desse mês. E em relação à Clar, eu tenho uma pulga atrás da orelha. Se realmente, eu confio, claro, na Camila Matoso, que aliás já participou com a gente aqui. É uma baita de uma repórter, uma ótima repórter da Folha de São Paulo. E tem as fontes dela, tem as informações, enfim, confio nas fontes da Camila Matoso, mas até por conhecer as pessoas envolvidas no negócio, eu tenho a pulga atrás da orelha. Eu acho que ainda vai pintar uma surpresa em relação à Clar. Não sei se a Clar está totalmente fora da parada, mas enfim, não é uma informação que eu tenho, é só aquela pulga atrás da orelha por conhecer as pessoas, e essas pessoas envolvidas, elas adoram pregar uma peça e fazer uma surpresa, e principalmente em se tratando de Marcelo Prado, né, Teleco, presidente da Clar, que, como você disse, já prometeu mundos e fundos e acabou não sendo bem aquilo que ele tinha falado. Aconteceu toda aquela confusão que todo mundo sabe, mas enfim, acho que ainda vai haver surpresa. Mas a notícia da TIM é boa, o patrocinador que está pagando mais está valorizando a camisa do clube, né, Vitão? Sim, o Corinthians teve, o ano passado, acho que o time que mais arrecadou com patrocínio, né? E se renovar com a Caixa, a informação última é que o Corinthians está tentando um aumento de 30 para 37, 38 milhões, e a Caixa quer renovar pelo mesmo valor. Enfim, mas já chegou bem a época de reclamar de muito patrocínio na camisa, que é feio. Feio é não pagar a conta, né? Então que ponha patrocínio no sovaco, na bunda, na meia. Que é feio, mas é inevitável. É feio, mas faz parte, né? Espero que não chegue ao ponto de botar patrocínio verde, que aí seria o Armagedon, Apocalipse Sinal, Redux, Camisum. Mas patrocínio que entrar, que entre, que renove, enfim, não tem muito que discutir. O mundo, eu já joguei a toalha, tem 300 patrocinadores. O Rodrigo Vessone, que inclusive estava na camisa do Corinthians em 2009, quando fizeram aquela promoção de colocar a camisa dos torcedores, contra o Avaí, né? a cara dos torcedores contra o Avaí na camisa, em homenagem, o então presidente André Sanches colocou a carinha do Rodrigo Vessone no umbigo do Ronaldo. Você olhava ali na camisa do Ronaldo, no umbigo tava o Vessone sorrindo na camisa de jogo do Corinthians. É verdade ou não é, Vessone?
Você é bastante fanfarrão, é isso que você é. Ele tá me zoando porque na época eu e Andrés éramos muito tretados. E eu e ele eram gato e rato. E aí ele tá zoando por causa disso, mas não coloquei não. A TIM pagava acho que 2,5 milhões por ano. É um valor aparentemente irrisório se você dividir por mês. Só que são 2,5 milhões para um lugar ali no meio, dentro do número, pequenininho, enfim, não influencia muito ali, também não aparece tanto, e o pagamento seria de pagava 2.200, se não me engano, por ano, deve ter aumentado alguma coisinha pela matéria da Camila, etc. Essa situação da Claro me chama muita atenção, é bem estranho, foi apresentado, teve coletiva, depois estava na manga, saiu da manga, ia pro número, agora não vai mais pro número, sei lá, essa história tá muito mal contada até agora. Eu só acredito que essa empresa é séria e etc tal, porque ela já patrocina um piloto de automobilismo, o time de Pinheiros, o time de vôlei do Pinheiros, tá lá o principal patrocinador, etc, é claro, mas sei lá, tá estranho, não gostei da maneira que aconteceu tudo isso daí. Em relação aos patrocinadores, não tem muito jeito. Como o Vitão disse, não tem muito para onde correr. A não ser que ele prefira um Fusca bonitinho ou uma BMW e fale não para uma BMW cheia de adesivo, por exemplo. Você falaria não? Adesivo turbo, é demais, né? A situação da Claro, Vessone, a informação que eu tinha é a seguinte, eu ia falar que eu tenho, mas eu não sei se mudou por causa dessa informação da Camila, mas a informação que eu tinha é que a marca da Claro iria aparecer mesmo no uniforme do Corinthians a partir de 1º de março. Então, tem muita gente falando, a Claro caiu fora porque não apareceu na Libertadores, não apareceu no Paulista. Não, a informação que eu tinha era que o início mesmo do patrocínio ia ser 1º de março. E isso foi me passado pela Claro, pelo pessoal da agência da Claro. É por isso que eu tenho essa pulga atrás da orelha e acho que alguma coisa ainda pode acontecer, até porque o Corinthians, falaram assim, o Corinthians chutou a Claro, por causa das declarações polêmicas, o Corinthians chutou a Claro, o Corinthians chutou o patrocinador. Pô, são 3,5 milhões de reais, é que nem você falou, Vessone, parece um valor irrisório, mas pô, são 3,5 milhões de reais, né? Quando a gente fala de futebol, a gente acha que todo dinheiro é pouco, não é pouco não, é um dinheiro que dá pra comprar um jogador, é um dinheiro que dá pra pagar uma folha salarial aí, então não acredito que o Corinthians tenha chutado porque não gostou das declarações do cara, enfim, eu acho que vai ter surpresa ainda, mas não sei, é só um pensamento da minha parte, não é nenhuma informação não, e se saiu, vai vir outra empresa e pagar esse valor. Eu acho que o mais importante é renovar o patrocínio Master, que é um valor aí sim que faria muita falta aos cofres do clube, é um valor quase de 40 milhões de reais que o Corinthians está pedindo para a Caixa, não? O Corinthians pede 37 para manter do jeito que tá, ele até aceita os mesmos 30, desde que a Caixa agora abra mão da barra da camisa, que aí o Corinthians poderia vender também a barra da camisa. É isso que o Corinthians barganha e tenta, ou 37 ou 30 mais a barra liberada. Eu acho que, além dessa informação do Vessone, o que deve estar sendo discutido também é a Caixa liberar um concorrente para o naming rights do estádio. A informação que eu tinha no ano passado é que havia um problema, porque a direção da Caixa tinha poder de veto a respeito de uma possível venda do name rights para um Santander da vida, ou para um Bradesco da vida, e na verdade eles podiam igualar, né, Marco? Exatamente. Mas podia vetar também, vetar, né? Mas aí eles tinham que também pagar, né? E o Corinthians gostaria de fechar com a Caixa desde que pudesse fechar com outro banco pro estádio, né, Vessone? A Caixa, na verdade, ela tem prioridade em tudo, inclusive no name rights. Então, para fechar com alguém, você tem que falar, e aí, Caixa, você quer? Não tem interesse. Ok, então vou fazer com essa daqui. E tudo que acontecer também a Caixa precisa dar o amém dela, porque ela tem a ver com a parte de financiamento, etc. Então, esse acordo que está sendo costurado pelo name rights, etc., vai ser, a Caixa tem que dar o aval, ela tem que dar autorização, tudo ser avisada, porque ela faz parte do fundo, etc. Então ela está envolvida de uma maneira ou de outra.
Bem, na mão que a gente tem, como eu tinha falado na minha coluna dia 29 de janeiro, realmente parece que renovou a TIM. Era 2.500.000 anuais que eles pagavam no último contrato e agora renovaram até janeiro de 2017, mais um ano. Então, você quer falar alguma coisa sobre name rights, Vitão? Tô vendo que Não, sua eu boca não tá aguento coçando pra você falar sobre name isso. rights vai chamar Alexandre Pato o estádio, aí para o assunto ficar melhor ainda. O grande jornalista Luiz André Rosa tá me falando aqui que ele foi em uma loja da Caixa e tinha um botão lá Libra. E ele acabou apertando esse botão achando que ia sacar libras inglesas e na verdade era para ajudar surdo e mudo, né? Então um abraço pro Luiz André Rosa, que é um grande ouvinte do podcast Mão, o pessoal da imprensa esportiva também acompanhando a gente. Acho que pelo que a gente ganha a gente já falou bastante, né? Não, Teleco, Vitão, Vessone. É isso aí. Vou me poupar um pouco. Valeu, Vessa, abraço, até a próxima. Valeu, um grande abraço aí a todos. Tchau, tchau, Vitão. Um abraço, até mais. Teleco, tchau, tchau, até a próxima, o podcast Mão. E vai, Corinthians.